E aí galera, beleza? Tudo certo? Tranquilo? Como que vocês estão? No caso de hoje vou contar a história de Mark Barton, o trader assassino. Se você é novo por aqui, você está no quadro Crime Lines do canal Rafa Master 88. No quadro Crime Lines a gente conta sobre crimes, casos, mistérios, ou seja, toda a maldade que o ser humano é capaz de produzir. Então se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, dê aquela moralzinha pra gente, galera. Tô quase chegando nos 1000 inscritos e preciso muito da sua ajuda, beleza? Tamo junto? Então solta a intro. Mark Owen Barton nasceu em 2 de abril de 1955 na cidade de Stockbridge, no estado da Geórgia. Ele era filho único e seus pais eram Truman e Gladys Barton, dois militares que trabalhavam para as Forças Aéreas dos Estados Unidos. Como seus pais trabalharam muito tempo na Alemanha, Mark viveu na Europa durante a maior parte da sua infância até que sua família se mudou para Sumter, na Carolina do Sul. Mark era um jovem muito solitário, mas ele era bem inteligente. Na escola, devido ao seu jeito mais reservado, ele era constantemente deixado de lado pelas outras crianças ali nas brincadeiras, nas atividades junto ali com o pessoal. Quando adolescente, Barton começou a usar drogas alucinógenas, sendo constantemente internado em hospitais locais devido a overdoses acidentais. Bom, eu acho que quase todas as overdoses são acidentais. Mais tarde, Barton frequentou a Universidade de Clemson e a Universidade da Carolina do Sul, onde começou a estudar química. Porém, todo esse tempo, Mark ainda continuava usando drogas. Inclusive, o Mark chegou a cometer um roubo para poder pagar por toda essa droga que ele usava. Então ele foi preso. Em sequência, ele teve que se submeter à terapia psiquiátrica como parte ali da sua pena. Quando Mark se formou na Universidade da Carolina do Sul em 79, ele se mudou para Atlanta, que era sua cidade natal, onde ele conheceu Deborah Spivey, enquanto trabalhava como auditor noturno em um hotel local. E mais tarde os dois se casaram. Como Mark Barton se formou em química, ele começou a fazer testes com compostos de limpeza até que mais tarde ele e sua esposa mudaram para uma cidade com nome estranho, galera. Texarkana, que ficava no Texas, não, ainda fica no Texas. Isso em 1988. E aí ele fundou a empresa TLC Manufacturing junto com dois amigos, onde ele se tornou presidente, faturando cerca de $86 mil por ano, que era muita grana naquela época. E nessa época, Mark e Deborah tiveram dois filhos, o Matthew e a Michelle. O casamento de Mark e Deborah entrou numa crise profunda devido ao Mark começar a ficar violento e paranoico, controlando a vida de Deborah. E todo esse surto psicológico afetou ele também no trabalho, até que ele foi demitido em 1990. O Mark ele não se conformou com sua demissão, ele invadiu o escritório, roubou as fórmulas secretas e apagou todos os arquivos dos computadores, sabotando a empresa TLC. Mark Barton foi preso sob a acusação de roubo e sabotagem. No entanto, de acordo com um relatório da época, um detetive que investigou o caso acreditava que o roubo não tinha por objetivo roubar a fórmula do produto, mas esconder as propinas e discrepâncias no estoque e até possível venda de produtos químicos para atividades de drogas. E devido a todo esse tumulto, no mesmo dia, um membro do conselho da TLC ligou para a polícia para dizer, sem maiores detalhes, que a empresa havia chegado a um acordo com Mark Barton e as acusações foram retiradas, o que aparentemente corroborou com essa tese, né? Depois desses episódios, o Mark e sua família voltaram para a Geórgia, onde ele começou a trabalhar como vendedor em uma empresa química. E nesse novo emprego, o Mark ele conheceu Leigh Ann Lang, uma jovem recepcionista. Leigh era casada, porém ela estava vivendo um momento conturbado e não era feliz no seu casamento. Não demorou muito para Mark e Leigh começaram um caso. E nessa época o Mark fez um seguro de vida para Deborah e ele queria fazer uma apólice ali no valor de $1 milhão. Porém, como ele não podia pagar os prêmios, não podia pagar ali o valor do seguro, ele diminuiu o valor da apólice para $600 mil. Em junho de 1993, Mark e sua amante Leigh fizeram uma viagem para Charlotte, onde eles jantaram ali com os amigos da Leigh. E durante o jantar, Barton disse que nunca amou ninguém mais do que a Leigh e que ele estaria livre para se casar com ela em 1º de outubro de 1993. Poucos dias depois da chegada de Mark em sua casa, a sua esposa Deborah, ela foi pro Alabama passar o fim de semana do dia do trabalho com sua mãe em um trailer à beira de um lago.
E o Barton ficou em casa com os seus filhos, a Michelle e o Matthew. E naquele final de semana, Deborah e sua mãe foram espancadas até a morte no trailer que elas estavam. E os seus corpos foram encontrados esquartejados por uma ferramenta semelhante ao machado que a polícia nunca recuperou. O Barton foi considerado o principal suspeito do duplo homicídio, porém ele alegou às autoridades que teria ficado com seus filhos em casa. Apesar de seu depoimento, em menos de uma hora depois do funeral de sua esposa, a polícia apareceu lá na casa do Barton em busca de evidências. Os investigadores revistaram seus pertences, borrifaram toda a casa ali com aquela substância luminol, que é aquele reagente químico que faz o sangue brilhar no escuro. E embora o Mark ele fosse um químico, ele falou que não sabia que existia esse tipo de substância, não sabia nem para que servia luminol. Os investigadores eles conseguiram detectar sangue na chave e no cinto de segurança do carro de Barton e ele não sabia explicar por que tinha sangue ali. Então o Mark disse: "Se há 1 tonelada de sangue no meu carro, por que vocês não estão me prendendo? Por que não estou sendo algemado?" E a polícia admitiu que não havia sangue suficiente para exigir uma prisão do Mark. E mais tarde o Mark ele foi até o Alabama confrontar os investigadores e explicar por que tinha sangue em seu carro. Ele falou para a polícia que estava no caso que ele tinha cortado o dedo até o osso durante um verão antes do assassinato de sua esposa e afirmou que aquele sangue era dele. Mas ele se recusou a dar amostras de sangue ou saliva para poder fazer um teste de DNA e nem quis passar por um detector de mentiras. No final de tudo, os investigadores, apesar de ter certeza que Mark era o culpado, eles não puderam fazer nada, pois não havia testemunhas, não havia ninguém para falar que ele estava no trailer no dia do acampamento, não havia impressões digitais e a única coisa que restou foi aquelas evidências forenses inconclusivas. E mesmo assim, os policiais não puderam fazer os testes novamente porque aqueles vestígios de sangue, o Mark destruiu essas provas, ele derramou refrigerante e acabou com as evidências. Uma semana após a morte de Deborah, a Leigh ela já estava passando a noite na casa do Barton e dos seus filhos. Então, no final de agosto, Leigh estava se preparando para terminar seu próprio casamento e alugou um apartamento e foi morar com sua irmã. No mês seguinte ao assassinato da Deborah, o divórcio de Leigh foi finalizado e 6 meses depois, Mark e Leigh foram morar juntos. Na época, o Mark Barton estava morando em Morrow, na Geórgia, onde os vizinhos ainda nem sabiam sobre o assassinato de sua primeira esposa. O Mark Barton ele se casou com Leigh Ann em 1995 e eles foram morar em Stockbridge, a 16 km de Atlanta, e em 1997 o Barton recebeu a apólice de seguro no valor de $450 mil com a morte da Deborah. Porém, a seguradora estipulou que $150 mil fossem retidos para um fundo em nome dos seus 2 filhos. Com esse dinheiro, o Mark começou sua carreira de day trading, preferindo ações de altos riscos e logo começou a trabalhar como trader em 2 corretoras, a Momento Securities e a Altec Investment Group. Porém, o seu segundo casamento entrou em uma crise. A Leigh Ann costumava sair com os amigos e os vizinhos começaram a fofocar sobre a vida do Mark. Logo depois, mais problemas começaram a acontecer quando Michelle, a filha de Mark, então na época com 2 anos e meio, disse a uma funcionária de uma creche que seu pai havia a molestado sexualmente. O Mark ele passou por avaliações mentais, onde o psicólogo responsável disse que certamente ele era capaz de cometer um homicídio. Porém, como a Michelle era uma criança muito nova, foi difícil para os procuradores do estado construir um caso sólido em torno dela contra o seu pai e o Barton. Eles não conseguiram nem impedi-lo de ter a custódia das crianças. E tudo começou a piorar quando a saúde de Mark começou a se deteriorar devido às percas que ele estava tendo ali em suas operações como trader. Barton começou a perder milhares de dólares durante suas negociações diárias ali nos seus 2 locais de trabalho, aqueles 2 escritórios que eu citei anteriormente. E os funcionários de ambos os escritórios apelidaram Mark de o Foguete, devido a ele ser um cara ali muito explosivo, muito energético. O Mark ele chegou a perder $105 mil e a Moment Security cancelou sua conta. E para poder reabrir a conta, o Mark passou um cheque de $50 mil. No dia 29 de julho de 99, logo depois de perder todo o seu dinheiro com as operações de trader, o Mark espancou a Leigh, que na época tinha 27 anos, utilizando um martelo. E logo em seguida ele desferiu várias marteladas, tirando a vida de Michelle e Matthew, seus 2 filhos. Mark deixou o corpo de Leigh no quarto principal debaixo de um cobertor e os corpos dos seus 2 filhos ele colocou em suas camas com lençóis puxados até o pescoço e uma toalha em volta à cabeça ali, de forma que só aparecesse o rostinho das crianças. E o Mark ele deixou um bilhete impresso por computador na sala de estar explicando o motivo do massacre. E eu vou ler para vocês aqui, galera, de uma forma resumida porque é muito grande esse bilhete.
Por que eu fiz? Estou morrendo desde outubro. Passei a odiar essa vida e esse sistema de coisas. Eu vim para não ter esperança. Matei as crianças para trocá-las por 5 minutos de dor por uma vida inteira de dor. Eu matei Lei Guian porque ela foi uma das minhas principais razões para a morte. Eu realmente gostaria de não tê-la matado agora. Ela realmente não poderia evitar e eu a amo muito de qualquer maneira. Sei que Jeová cuidará de todos eles na próxima vida. Eu apenas escrevo essas coisas para dizer o porquê. Saiba que eu amo Lei Guian, Matthew e Michelle de todo o coração. Se Jeová estiver disposto, gostaria de ver todos eles em uma ressurreição, para ter uma segunda chance. Não pretendo viver muito mais, apenas o suficiente para matar tantas pessoas avidamente buscavam a minha destruição. Então, cerca de 8 horas depois desse crime bárbaro, mais ou menos entre as 2h30, Barton entrou no escritório da Moment Security dizendo que queria fazer algumas transações. E em sequência ele disse: "É um dia de negociação ruim e está prestes a piorar." Foi aí nesse momento que Mark sacou 2 pistolas, uma 45 e outra 9mm e disse: "Espero que não estrague seu dia de negociação." E aí ele abriu fogo, matando 5 pessoas. Uma das pessoas que estava no prédio jogou um computador pela janela para tentar chamar a atenção de alguém que passava ali pela rua. E o Mark, ele atravessou a rua e foi em direção ao outro escritório que ele também fazia ali as suas negociações, o Altec Investment Group. Os 2 escritórios, eles ficavam a metros de distância na mesma avenida que chama, né, Piedmont. Acho que é assim que se fala, galera. A polícia recebeu a primeira ligação sobre o tiroteio no escritório a partir das 2h56 da tarde. E quando os policiais começaram a vasculhar o escritório, eles ouviram vozes vindas de uma sala menor que ficava a poucos metros onde as vítimas estavam mortas. E os policiais entraram e viram 5 pessoas caídas sobre os seus terminais de computadores, além de vários outros funcionários feridos. E quando Mark entrou no segundo escritório, o Altec Investment, ele cumprimentou as pessoas no caminho e disse a Harvey Houghton, que era um porta-voz da Altec: "Espero não estar perturbando seu dia de negociação." E aí ele começou a disparar sobre todos os funcionários que ele via. 4 pessoas foram mortas, além de vários outros feridos. 2 minutos depois, às 14h58, 14h59 mais ou menos, a polícia recebeu a outra notícia sobre esse outro tiroteio do outro lado da avenida. Os primeiros policiais eles pediram reforços e outros oficiais chegaram segundos depois no segundo prédio, porém o Mark já havia fugido. Imediatamente, equipes da SWAT começaram uma enorme caçada, vasculhando todos os prédios vizinhos ali, andar por andar, até que rapidamente eles se espalharam por toda a cidade. Chegaram várias ambulâncias, elas lotaram a Avenida Piedmont, e assim que os paramédicos entraram nos 2 escritórios, eles se depararam com aquela terrível carnificina. E nesse meio tempo, mais ou menos às 15h15 da tarde, o Barton ainda não tinha sido localizado. Então agentes do FBI vão para Stockbridge, que era o endereço onde o Mark morava. Chegando no apartamento do Barton, eles se depararam com os corpos de seus 2 filhos e de Lei Guian. 4 horas se passaram até que as autoridades tiveram a informação que a minivan do Mark foi localizada no estacionamento do Shopping Town Center Mall na cidade de Kennesaw, que ficava a cerca de 30 quilômetros de Atlanta. Nesse momento, o Mark Barton se aproximou de uma mulher no estacionamento do shopping por volta das 7h40 da noite, às 19h40 da noite. E aí o Mark disse: não grita, senão eu atiro em você." Enquanto isso, um segurança do shopping seguiu o Barton mantendo uma distância segura para que o Mark não percebesse que estava sendo seguido. Imediatamente ele contactou os policiais pelo seu rádio. O segurança manteve a vigilância ali esperando que a polícia chegasse, só que o Mark entrou na sua minivan e saiu do shopping. O Mark ele foi seguido pelo agente Clements, que passou pelo McDonald's e entrou em um posto de gasolina. Aí nesse momento, o agente Clements ele acendeu as luzes, acionou a sirene ali de sua viatura. E logo em seguida chegou vários reforços policiais. E o Barton saiu rapidamente do carro, sacou sua arma e se agachou ali atrás da porta ali para, sei lá, se defender num possível tiroteio. Agentes da polícia apontaram suas armas para a minivan e gritavam para o Mark sair, para ele se entregar e ele se render. Em segundo, outras viaturas bloquearam uma outra rota de fuga ali, uma outra passagem onde o Mark poderia ter fugido. E galera, nesse momento o Mark se sentiu acuado, então ele ergueu sua 9mm de um lado da cabeça e sua 45mm do outro lado, fez os disparos e caiu contra o volante, tirando sua própria vida aos 44 anos de idade. Todo esse dia, todo esse ato violento terminou mais ou menos às 19h40 da noite.
Então é isso, galera, chegamos mais no fim de um caso do Crime Lines, o Mark Barton, o trader assassino. E pessoal, eu queria deixar um agradecimento especial para Letícia Lee, do canal Crimes Verdadeiros, que toda vez que eu posto um comentário, ela fixa lá no topo e assim eu consigo ganhar um pouco mais de inscritos. Obrigadão aí, Letícia. E galera, também cliquem aí na hashtag Fatos Criminais e acompanhem os canais parceiros. Lá eles contam bastante crimes, vários casos ali, casos curiosos para quem gosta desse tipo de tema. Beleza? Tamo junto? Então até a próxima!